A igreja primitiva, como tudo começou. No primeiro século, o mundo parecia estável. O Império Romano dominava terras, culturas e povos. As estradas romanas conectavam cidades, os soldados impunham ordem e a Pax Romana dava a impressão de que tudo estava sob controle. Mas nos becos de Jerusalém, longe do trono de César, algo silencioso se preparava para nascer. Algo que não dependia de exércitos, de riqueza ou de poder político. Algo que viria a abalar mais do que qualquer antes ou depois. Era o início da igreja, não como uma instituição, mas como uma revolução espiritual. E tudo começaria em uma sala comum, com pessoas simples, esperando uma promessa. Após ressuscitar, Jesus permaneceu 40 dias ensinando seus discípulos. Ele falava sobre o reino, sobre o futuro e sobre uma promessa que mudaria a história humana. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Jesus sobe aos céus, mas antes diz, permaneçam em Jerusalém. E ali, cerca de 120 pessoas se reúnem no cenáculo. Não havia holofotes, não havia multidões. A igreja começa no anonimato, com gente comum. Homens cansados, mulheres fiéis, discípulos que ainda tentavam entender o que viria depois. Eles não sabiam como seria, apenas confiavam. E então, no dia da festa de Pentecostes, enquanto Jerusalém recebia milhares de peregrinos, o inesperado acontece. De repente, um som como de um vento impetuoso enche a casa. Línguas como de fogo pousam sobre cada um. E os discípulos começam a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. A cidade entra em alvoroço. Pessoas correm, procuram, escutam. E quem se levanta para explicar é Pedro, o mesmo que havia negado Jesus, mas agora está cheio de coragem. Ele prega com autoridade, declara que Jesus é o Messias prometido e que o Espírito Santo é o sinal de novo tempo. Em único dia, 3.000 pessoas creem. A nova comunidade se reunia diariamente. Eles ouviam os apóstolos, oravam juntos, partilhavam refeições e bens. Ninguém passava necessidade, não porque fossem ricos, mas porque eram unidos. A fé deles não estava apenas nos cultos, estava na vida cotidiana, no partir do pão, na preocupação com os necessitados, na coragem em meio às perseguições. Milagres aconteciam, multidões se aproximavam e a cidade observava com admiração. A igreja se tornava um corpo vivo, dinâmico, forte, mesmo sem possuir nada além de fé e obediência. Com o rápido crescimento surgem as tensões. As autoridades religiosas temiam que aquele movimento ameaçasse sua estrutura. E entre os líderes da nova comunidade surgem homens cheios de graça e poder, como Estevão, escolhido para servir. Mas Estevão não apenas servia. Ele pregava com ousadia, revelando que as Escrituras apontavam para Jesus. Sua mensagem incomoda, e ele é levado ao Sinédrio. Ali, diante dos mesmos que julgaram Jesus, Estevão prega seu último sermão. Ele declara que rejeitaram os profetas e agora estavam rejeitando o justo. A multidão se enfurece. Estevão é arrastado para fora da cidade e apedrejado. Enquanto morre, ele diz: "Vejo os céus abertos." Com sua morte, começa a primeira grande perseguição contra os cristãos. E entre os perseguidores estava um nome que mudaria: Saulo de Tarso. Saulo era fariseu, zeloso e inteligente. Via o cristianismo como uma ameaça e buscava destruir o movimento. Mas no caminho para Damasco, Deus interrompe sua trajetória. Uma luz resplandece. Ele cai ao chão e ouve: "Saulo, Saulo, por que você me persegue?" Aquele encontro muda tudo. O perseguidor se torna perseguido, o inimigo da igreja se torna seu maior defensor. Após se converter, Saulo, agora Paulo, se torna a mente teológica mais brilhante do cristianismo primitivo.
Ele viaja, evangeliza, discipula e escreve cartas que até hoje moldam a fé cristã. A perseguição que tentou sufocar o movimento acaba impulsionando-o. Os cristãos fogem de Jerusalém, mas onde chegam, pregam. Assim nasce a igreja em Antioquia, uma comunidade vibrante, formada por judeus e gentios. Ali, os discípulos são chamados cristãos pela primeira vez. É de Antioquia que Paulo e Barnabé partem para as viagens missionárias. Eles atravessam cidades greco-romanas, enfrentam filosofias pagãs, pregam em mercados, praças e sinagogas. O Evangelho deixa de ser apenas uma mensagem judaica e se torna uma mensagem para o mundo. Os cristãos não tinham templos. Reuniam-se em casas, pátios, praças. Os cultos eram simples, mas cheios de vida. Em uma sala pequena, um escravo podia sentar ao lado de um comerciante. Uma viúva podia conversar com um centurião romano. Era uma fé que derrubava muros sociais. Uma comunidade onde todos eram iguais diante de Cristo. Era esse ambiente que fortalecia a fé, criava vínculos profundos e preparava a igreja para enfrentar períodos sombrios. O Evangelho chega a Roma, o coração do império, mas junto com o crescimento vem a oposição. Sob o Nero, os cristãos são acusados de incendiar a cidade. Muitos são mortos de maneira cruel, mas algo extraordinário acontece. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Quanto mais tentavam apagá-la, mais forte ela se tornava. O comportamento dos cristãos, marcados por amor, coragem e esperança, chamava a atenção. Muitos soldados, servos e até pessoas próximas ao governo começam a se converter. A fé não podia mais ser contida. A força da igreja primitiva não estava em templos grandiosos, porque não tinham, nem em influência política, porque não possuíam, nem em riqueza, porque eram pobres. A força estava em 5 pilares que sustentaram sua caminhada. 1. Uma fé simples e poderosa. Uma comunhão verdadeira, onde todos cuidavam um dos outros. 3. O poder do Espírito Santo como centro de tudo. 4. A coragem diante das perseguições. 5. O compromisso com a missão, pregar a Cristo a qualquer custo. A igreja não era um evento semanal, era um estilo de vida. E essa fé transformou o mundo. Quando olhamos para a igreja primitiva, percebemos que a história do cristianismo não começou com poder humano. Começou com um grupo pequeno, frágil, mas cheio de Deus. Eles não tinham nada além da presença de Cristo. E isso foi suficiente. O legado deles atravessou séculos, resistiu a impérios e chegou até nós. E a mesma chama que incendiou Jerusalém continua acesa em cada pessoa que crê, prega e vive a fé com autenticidade. A história da igreja primitiva não é apenas passado, é um chamado para hoje. Um convite para viver com a mesma paixão, a mesma coragem e a mesma entrega. Porque a igreja, aquela que começou no cenáculo, ainda continua viva e continua mudando o mundo. A igreja primitiva, como tudo começou. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e assistir os demais vídeos. Deus lhe abençoe.